Graças a paz, mais uma manhã com vocês, neste quadro Café com Reflexão. Gostaria de convidá-los a fazerem a inscrição de vocês, a deixarem o like, ativar o sininho e compartilhe com pessoas que estão distantes, com pessoas amigas, esta mensagem para a edificação espiritual de cada um. E ainda ontem li para vocês Oséias 6:3, não é? E hoje eu quero dar continuidade nesta mesma proposta e quero ler Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 4, que diz assim a palavra do Senhor: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais ele se ia da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os chamava. No versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Como eu falei para vocês, o profeta Oséias, ele quebra todo o seu conceito de moralidade e mesmo ele viola até argumentos da lei para trazer algum tipo de ensinamento pedagógico para a nação de Israel. E este livro do profeta Oséias, a gente vai pegar da seguinte maneira: até o capítulo 10, do capítulo 1 até o capítulo 10 de Oséias, Israel é considerado, em sua relação para com Deus, como um tipo de esposa infiel, prostituta e adúltera. Quando chega no capítulo 11 em diante, Israel é tomado por Deus como um filho amado. Até este capítulo, a ênfase do profeta foi a rebeldia de Israel. Agora, a sua ênfase recai no incondicional amor de Deus. E nos últimos 4 capítulos restantes, não é? Entretanto, a nota dominante é o amor de Deus. E nenhum escritor da Bíblia, caso você queira tentar compreender isto, transcendeu Oséias na descrição do seu caráter amoroso. Então, assim, a gente pega o Novo Testamento, João é o discípulo do amor, não é? Mas quando a gente vai pegar aqui João com Jesus durante seus 3 anos de ministério terreno, mas a gente volta para o Velho Testamento e pega Oséias nesta relação do amor que ele tem, caráter do amor de Deus, do seu caráter de amor para com Deus, não é? E nem do caráter do amor de Deus para com a nação de Israel. Então a gente não vai pegar ninguém que transcendeu Oséias na descrição do seu caráter de amor, não é? Alguns dizem que a oração move as mãos de Deus, mas o que move Deus é o caráter do seu amor, não é a oração do crente. Porque todas as vezes que a gente propõe isto, a oração move a mão de Deus, praticamente este Deus parece um Deus condicionado à oração do homem. E Deus, ele não vive pela oração do homem. Deus, ele é eterno. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é criador de todas as coisas. E o pressuposto mesmo do capítulo 11 até o versículo 4, de 1 a 4, é justamente o amor de Deus que é incondicional. E daí, se a gente pega toda a Bíblia e se a gente vai tentar compreender quando João está falando Deus é amor, não é? Talvez alguns vão pensar que a causa do amor de Deus no Velho Testamento era Israel e que a causa do amor de Deus no Novo Testamento é a igreja, né? A gente ouve muito isto, e principalmente nesse contexto que eu propus para vocês, a oração move a mão de Deus. Porque se a oração move o amor de Deus, então deixa o pressuposto também que a causa do amor de Deus é a própria igreja que ora. E no Velho Testamento a causa do amor de Deus seria a própria nação de Israel. Mas
eu quero confrontar este ensinamento que veio ao coração do homem, à mente do homem, da maioria dos cristãos mesmo, porque a causa do amor de Deus não é no Velho Testamento nem a igreja, Israel, e não é no Novo Testamento nem a igreja, mas a causa do amor de Deus é o próprio Deus. Deus é amor. Então, qual é a causa do amor de Deus? Deus. A causa do próprio amor de Deus é o próprio Deus. Ele amou Israel não por suas virtudes. E ele ama a igreja não por suas virtudes. Mas ele amou Israel e ele ama a igreja porque simplesmente é a causa do próprio amor de Deus. Deus nos ama porque o amor é a causa do seu próprio amor. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos santos, mas Deus ama porque Ele é a causa do seu próprio amor. E está no próprio amor de Deus a causa do seu amor. Para com Israel, no passado, para com a igreja, hoje. E assim, como eu li para vocês ontem e como estou lendo para vocês hoje, o amor de Deus, deste ponto de vista que eu li para vocês hoje aqui, né, no capítulo 11 de Oséias, o amor de Deus é o amor que liberta. É o versículo 11, é o capítulo 11, versículo 1, a parte B do versículo: do Egito chamei o meu filho. Depois, o amor de Deus é o amor que protege. No capítulo 11, versículo 3, a parte A: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não não atinaram que eu os curava. Deus ensinou a Efraim a andar e o tomou nos seus braços quando seus pés ainda eram pés vacilantes. Então aqui Deus está falando da nação de Israel caminhando, dando os primeiros passos, Ele ensinando a amar. E depois, irmãos, o amor de Deus é o amor que busca comunhão. No capítulo 11, no versículo 4, a parte A: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Deus não é um ser insensível, distante, como alguns de nós pensamos ser. Ele escolhe, Ele liberta, Ele protege e anseia por relacionar-se com o seu povo. No Velho Testamento, a gente está lendo o profeta Oséias, não é? Então, praticamente, ele estava ansiava mesmo, querendo relacionar com o seu povo. E no Novo Testamento, a ânsia de Deus é em relacionar-se bem com a igreja. E depois, o amor de Deus é o amor que alivia a bagagem. Versículo 4, a parte B do capítulo 11: fui para eles como quem alivia o jugo de suas queixadas. E ainda, dando continuidade, o amor de Deus é o amor que serve. Não é? O Deus que nós servimos, Ele serve. Capítulo 11, a parte C: e me inclinei para dar-lhe de comer, ou servir. Deus estava servindo a nação, Deus está servindo a igreja, está dando de comer para a igreja. Então a gente pega, sim, bem dentro deste aspecto, é um amor que liberta, né? Depois, é um amor que protege. Depois, é um amor que busca comunhão. Depois, é um amor que alivia a bagagem. E depois, é um amor que serve. E o Deus soberano, Deus todo-poderoso, adorado e servido pelos anjos, adorado e servido por arcanjos, por serafins, por querubins, sobretudo inclina-se para alimentar o seu povo como o Pai carinhoso faz para com seus filhos. E o que nós pegamos desta honesta mensagem
ou deste texto mesmo, Israel responde ao chamado divino com apostasia, não é? Quando mais eu o chamava, tanto mais se ia de mim. E depois, Israel responde ao amor divino com idolatria. No versículo 2, a parte B, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. E depois Israel responde ao cuidado divino com descaso. Deus cuida, mas a nação de Israel usa de descaso, e parece que isto é recorrente em relação ao povo de Deus no Velho e no Novo Testamento, não é? Mas não atinaram que eu os curava. Deus tratou Israel como um filho tenro, criança mesmo, que precisava ser alimentado, protegido e treinado. Mas o povo não reconheceu o cuidado paterno de Deus. Em vez disto, olha para Deus como aquele que, de fato, do ponto de vista da nação de Israel, parece que mais atrapalhava do que servia, não é? Ao invés disto, olha para Deus e ignora Deus e trata Deus com desdém. Israel já não é mais uma criança, é a sentença que Deus traz. A igreja também tem que trazer esta mesma compreensão, como qualquer adolescente arredio em seus relacionamentos filial, não é? Era a nação de Israel, e a igreja deve compreender que Deus ama. E quando Deus ama porque a causa do amor de Deus é o próprio Deus. Você deve compreender isto, e com isto este quadro todinho que foi descrito, que eu descrevi para vocês ontem e hoje nesta reflexão do livro do profeta Oséias, que possa servir para vocês de argumento para estarem caminhando com mais avidez, com mais disposição e com mais espírito de excelência, foi o que eu falei domingo, para servir ao Senhor, porque Ele é bom e a Bíblia diz: a sua misericórdia, ela dura para sempre. Você possa ter um dia abençoado, fique na paz e, como sempre, beijo no coração, beijo na alma. Deus vos abençoe.